Agora vamos passar para o final de semana da última etapa do Mundial, que foi o Grande Prêmio de Abu Dhabi, começando com a primeira sessão de treinos livres, que, obviamente, o destaque para nós brasileiros foi o seguinte: olha quem está na segunda colocação, Felipe Drugovich. Felipe que, nesse último Grande Prêmio, não só o Felipe, nesse último Grande Prêmio, se eu não me engano, foram 8 pilotos reservas, né, que acabaram fazendo a primeira sessão de treinos livres. Só para quem não acompanha a Fórmula 1 tão de perto, como é que funciona isso? Todas as equipes têm que fazer, em 2 etapas, pelo menos, da temporada, colocar os seus pilotos reservas na primeira sessão de treinos livres. Então, como algumas equipes tinham feito apenas uma única vez, nesse final de semana, por exemplo, na Red Bull, na primeira sessão de treinos livres, tinha 2 pilotos reservas, ou seja, nem Verstappen e nem Sérgio Pérez andaram na primeira sessão de treinos livres, mas o destaque, como eu falei para vocês aqui, foi para o nosso querido Felipe Drugovich, o campeão da Fórmula 2 ano passado, que hoje é piloto reserva da Aston Martin, e olha o que o Drugovich fez. Segundo tempo na primeira sessão de treinos livres. Pessoal, o que isso significa de fato? Na minha opinião, só significa uma coisa: um excelente trabalho do Drugovich. Por quê? Lógico, a gente não sabe as condições de cada carro, a gente não sabe, na verdade, nem as condições dentre os 2 carros dentro da equipe Aston Martin ou de qualquer outra equipe. Se um estava com o tanque cheio, ou estava com o tanque vazio, ou seja o que for. Mas independente de qualquer coisa, a minha maneira de ver isso aqui é o seguinte: mesmo que, não estou falando que isso tenha acontecido, mesmo que a configuração do carro do Drugovich fosse ali um pouco mais voltado para performance, um cara que andou, assim como todos os pilotos reserva, muito pouco de Fórmula 1 ao longo da temporada. No caso do Drugovich, andou pouco de Fórmula 1, fez um teste aqui, outro ali, e não correu de nada. Eu digo isso porque o Liam Lawson, por exemplo, que é um piloto que fez um trabalho espetacular quando substituiu o Daniel Ricciardo, Liam Lawson está correndo no Japão, está ativo. O Drugovich não. E ele chegar lá e fazer o segundo melhor tempo do primeiro treino livre desse final de semana de Abu Dhabi, realmente acho que foi impressionante. Ainda mais impressionante, porque como vocês podem ver, ele ficou à frente do próprio Stroll, o Stroll que vinha para fazer uma volta ali muito parecida com o Drugovich, mas acabou tendo uma falta de sorte com o trânsito. Mas mesmo que o Stroll tivesse sido um pouco mais rápido do Drugovich, não tiraria nenhum mérito do Drugovich. Lembrando que, destacando, melhor dizendo, que nessas últimas etapas, o Stroll vem andando muito melhor do que ele vinha andando até então. Tanto que nas últimas etapas ele andou muito mais próximo do próprio Fernando Alonso. Então, de qualquer maneira, esse resultado do Drugovich foi espetacular. Se existe alguma chance do Drugovich entrar na Fórmula 1 ano que vem, que eu não sei se tem ou não, por quê? Tem essa situação do Logan Sargent. Logan Sargent, em alguns momentos a Williams fala que ele vai continuar, mas também não está dando a martelada que vai. Então, assim, tem uma situação um pouco ainda duvidosa. E, obviamente, quando você tem um piloto que andou muito bem no final de semana, caso o Logan Sargent se retire da Fórmula 1, caso ele não continue na Williams ano que vem, na minha opinião, e não estou aqui sendo bairrista, tem que ser o Drugovich, porque realmente, não só pelo fato de ele ter sido campeão da Fórmula 2 ano passado, mas principalmente pelo fato que todas as vezes que ele andou de Fórmula 1, principalmente em finais de semanas de corrida ou nos testes pré-temporada, que o Drugovich, para quem não lembra, substituiu o Stroll, porque o Stroll teve um acidente de bicicleta, então não pôde participar das sessões de treino pré-temporada. O Drugovich andou bem em todas elas, não bateu, não rodou, não fez nada de errado. Então, e além de ser um cara de ter uma postura muito boa, um cara muito calmo, muito sereno, então realmente, de novo, não é sendo bairrista, mas caso a Williams não confirme essa única vaga que até então está sendo um pouco ainda duvidosa se o Sargent continuar lá ou não, eu acho que essa vaga tinha que ir para o Drugovich, mas o tempo vai dizer que vai acontecer. Mas a parte mais importante a parte dele, ele fez e mais uma vez fez muito bem. E além disso, hoje, terça-feira, tivemos uma sessão de treino pós-temporada, né, que acontece sempre ao final da temporada da Fórmula 1 em Abu Dhabi. Tivemos uma sessão de treino hoje. Na parte da manhã, o Drugovich, se não me engano, foi o segundo mais rápido, e na somatória total de treinos, ele ficou lá em 10º pouco, mas de novo, esse treino, esse mais do que todos, ninguém sabe a configuração de cada um. Mas de qualquer maneira, o Drugovich andou mais uma vez muito, muito bem. Então, realmente, caso o Sargent não continue, meu voto é que quem tem que estar lá é o nosso querido Felipe Drugovich.